Homero, a gente sabe que lá no Schumacher College você tem cursos mais estruturados, de 6 meses, temos cursos de 3 semanas, como esse que você fez, só que em 3 semanas, de repente, aparecem figuras lá impressionantes. Você estava me falando agora no intervalo que lá também estava a Claire Short. Claire Short. Que essa mulher foi marcante no governo do Tony Blair, até porque ela chutou o balde, né? Quando ela era ministra do Desenvolvimento Internacional. E quando a Inglaterra via Tony Blair e aderiu à guerra do Iraque, ela renunciou por discordar política e eticamente desta postura da Grã-Bretanha. E hoje ela sai pelo país inteiro como palestrante, ela é um membro do parlamento em licença, e ela sai falando coisas que nos fazem pensar sobre a geopolítica do mundo, sobre o papel das corporações, né, e sobre a importância de encontrarmos um equilíbrio nas soluções que viermos a pensar. Nem radicalizar contra globalização, nem contra corporações, nem aderir a elas de uma forma incondicional. Elas nos chamam para o bom senso. Interessante isso. Agora, Homero, tudo bem, a gente de repente junta em 3 semanas mentes e consciências dessa magnitude e faz o quê? O que vocês ficavam fazendo lá? Como é que é o nome do teu curso? Como é que era isso? O curso tem um nome significativo, Development What Next? O que vem depois do desenvolvimento? E a primeira aula que tivemos com Gustavo Esteva foi marcante porque ele nos traz a seguinte reflexão. A expressão desenvolvimento, no sentido em que ela é usada hoje, surgiu no discurso de posse de Harry Truman em 1949, em janeiro de 49, quando ele fez uma afirmação mais ou menos nos seguintes termos: nós levaremos todo o progresso industrial norte-americano, todo o sistema de vida que nós desenvolvemos em nosso país para os países não desenvolvidos. Porque nós somos desenvolvidos, está subentendido, né? E faremos isso como uma alternativa ao colonialismo que até há pouco existiu. Lembremos que foi na década de 50 que a Índia se independeu. Então ele trouxe isso como um contraponto, mas o Gustavo nos fez ver que essa foi uma outra forma de exercer a hegemonia. Ser desenvolvido à moda norte-americana é bom, não ser é algo a ser buscado no seu inverso, ou seja, temos que sair do subdesenvolvimento. E o Gustavo Esteva nos chamou a atenção para o seguinte: em segundos, ele condenou metade do mundo de então, 2 bilhões de habitantes, a uma segunda categoria de povos. Porque a partir de então o mundo ficou separado entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. Depois criamos esses eufemismos de em desenvolvimento, países emergentes, mas são eufemismos para a mesma coisa. E daí surgindo todos os organismos de ajuda internacional. E ele nos fez refletir: ajuda em termos de que necessidade? De que necessidade? Que necessidade nós estamos procurando satisfazer? A necessidade que nós entendemos como aquela que deve estar presente nos povos que nós queremos ajudar, ou a necessidade verdadeira que eles têm? Eles necessitam de alguma coisa? Que necessidade tem um vilarejo que está no centro-oeste do Brasil e que se autossustenta de ser desenvolvido? Se não para atender a interesses exógenos a esse próprio vilarejo. Então, ele nos trouxe essa reflexão profunda. Eu te confesso que eu termino as bases. Ainda disse lá para o pessoal, eu, de repente, do dia para a noite, fiquei órfão, porque eu sempre fui entusiasta do desenvolvimento. O desenvolvimento é o bom, é aquilo que traz, que traz a inclusão. Inclusão, ele fala, inclusão não. Inclusão aonde? Hospitalidade. Nós temos que exercer a hospitalidade e não a inclusão. Hospitalidade é receber o outro como hóspede nosso, mantendo a sua identidade, e não fazê-lo igual a nós, que é o princípio da inclusão. Olha que riqueza que tem aí. Olha que coisa linda, quer dizer... Fazer alguém igual a você não quer dizer respeitar o outro. Não quer dizer respeitar, nem quer dizer que fazê-lo melhor. Fazer igual a você apenas. Você sabe que eu estava conversando com um amigo e ele estava defendendo muito essa coisa do desenvolvimento como meramente um mecanismo do dinheiro.
né? Na verdade, porque fala-se em desenvolvimento sem falar em desenvolvimento da consciência, sem falar em desenvolvimento do ser, sem falar em desenvolvimento da sua raiz cultural, daquilo que ela tem de mais belo, de mais criativo, sem falar em desenvolvimento das conexões humanas e, portanto, aí, conexões dentro de uma mesma sociedade e com outras, e com outras, e com outras. Quer dizer, se fala de desenvolvimento sem falar, na verdade, desenvolver nada que valha a pena. Ou muito pouco do que possa valer a pena. Eu estava conversando sobre isso com um amigo e ele falou, não, Cristina, mas você está, sabe, a coisa não pode ser por aí. Porque o interessante mesmo é que todo mundo, por exemplo, possa comprar. Eu falei, mas será que esse pessoal que está lá numa pequena comunidade no centro-oeste do Brasil, será que o sonho deles é transformar aquela comunidade num shopping center? No momento em que entram em contato com os aparatos e os confortos da dita civilização, se deixam seduzir. Mas devemos deixá-lo fazer a sua moda e não por imposição. E aquilo que eles puderem tomar, eles tomam. Aquilo que não os interessar, o ético seria deixar que a escolha fosse de cada um. Mas essa não é a regra dominante. A regra dominante é que aqueles que têm o poder fazem cumprir a sua vontade. Então a gente vai lá discutir essas coisas, que poderia parecer um pouco assim uma contestação vazia. Não, elas são apresentadas, essas questões, para que nós possamos repensar aquilo que existe de forma a sair de determinados becos sem saída, a escapar desses becos sem saída nos quais nós vivemos hoje. Claro. Quer dizer, a pobreza crescente, hoje vivemos a falta de alimentos por razões de natureza econômica e não de natureza agrícola, né? E vivemos hoje a questão do aquecimento global, vivemos hoje a questão da insustentabilidade das vidas nos grandes centros urbanos. Então, repensar nas cabeceiras das questões como poderia ser diferente é uma forma inteligente de fazer a coisa. Ou seja, agora, mexe com o modelo mental. É preciso mexer com aquilo que está estabelecido. Ainda que a gente não concorde com tudo, é preciso percorrer este caminho. Então, lá como é a vida? Né? Você estava me perguntando há pouco, né? Como é a vida lá? Eu vou ter que te interromper, sabe por quê? Porque como é a vida no Schumacher College, a gente vai ver já já.